Nelson Sargento disse uma vez o seguinte: Cartola não existiu, foi um sonho que a gente teve. E no programa de hoje, Raízes do Samba, aqui pela Rádio Samba, o nosso personagem, de que tudo já foi falado, um gênio da música, um compositor brilhante, um cantor, poeta, fundador da Estação Primeira de Mangueira. Nós vamos falar de Angenor de Oliveira. Mas vamos falar do homem, do pai, do marido, do avô, do dia a dia do nosso mestre Cartola. Para isso, nós vamos conversar com Nilcemar Nogueira, sua neta, que tem no seu currículo nada menos ter sido secretária municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Ela é presidente do Museu do Samba, onde nós estamos gravando esse programa, mas acima de tudo, Nilcemar Nogueira é uma das responsáveis pelo tombamento do samba como patrimônio imaterial do Brasil. Eu estou aqui com a Nilcemar Nogueira, neta do mestre Cartola. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Imagina, conta um pouco, você conviveu quantos anos com seu avô? Eu passo a morar com eles, né, com meu avô e minha avó, a partir dos 13 anos, quando meu pai falece. Aí nós morávamos em Olaria e aí viemos morar com eles aqui na Mangueira. E quando ele, bem depois, ele muda para Jacarepaguá, a minha mãe e meu irmão ficam na casa de Mangueira, eu sigo com ele e a minha avó para Jacarepaguá, né? Porque eu fui virando uma guardiã, né? Sim. E assim, começa também lá mais à frente, a dirigir o carro que ele compra, enfim. E aí, nessa fase, dessa mudança, né? Eu vou, aos poucos, entendendo qual era a importância do meu avô em todo esse cenário. Primeiro, na convivência, eu costumo dizer que os meus amigos de infância, olha que chique, era Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus, Carlos Cachaça, imagina. Porque eu quase não saía de casa, né? Não que ele não deixasse não, mas assim, até porque ele dava, eu fui assim, ao tempo do meu pai, era efetivamente não pode isso, não pode aquilo. Na convivência com meu avô era, você que sabe, você acha que pode ir e tal. E aí eu tinha uma preocupação enorme de não causar nenhuma decepção. Aí eu continuei presa, né? É claro. Continuei não indo a lugar nenhum, porque eu não queria que nada desse errado. E foi uma convivência assim, quer dizer, acho que forjou tudo que eu sou hoje, né? Primeiro do que eu fui convivendo, vivendo, observando, ouvindo, né? Aí, imagina, ao longo do tempo também, quando ele foi ficando impaciente com algumas entrevistas, quando começava a perguntar assim, por que o seu apelido é Cartola? Ele, peraí, Nilcemar. Olha, ela vai respondendo, quando ela não souber, eu respondo. Que maravilha. Eu não aguento mais falar por que o meu apelido é Cartola. Também, assim, nessa história toda também eu acabei virando escriba, né? Porque quando na hora que ele ia compor lá com os parceiros, e aí para não parar, ele até chamava de Mazinha, né? Mazinha, de Nilcemar, né? O Mar virava Mazinha. Senta aqui, vai escrevendo aqui pra gente não parar. E aí eu ia escrevendo, e depois ele me colocou numa aula de datilografia. Naquele tempo horroroso que a aula de datilografia botava um papel que tu não enxergava a tecla, tu imagina isso? Sim. Não, tu não tem ideia. Tu quer eu ter que decorar, né, aquela sequência daquelas letras. E aí, assim que terminei o curso, aí ele me deu uma máquina de escrever Hamilton. Olha! E aí eu passo a digitar as músicas, né, durante o momento que ele estava criando essas composições. Isso quando ele estava ali com parceiros, em roda de samba, em casa, né? Sim. Porque ele era um poeta intuitivo, né? Então,
às vezes era de madrugada, que levantava, às vezes era na viagem, que o maço de cigarro, ele tirava o cigarro, abria o maço, que era o papel disponível. Sim. Era o papel do maço e escrevia ali. Tem uma história dessa no samba que ele fez com o Claudinho Jorge num hotel em São Paulo, salvo engano, que ele pegou, não sei se foi enfim, papel maço do de cigarro. cigarro em Wembley. E botou embaixo da porta do Claudinho, o Claudinho acordou assim, é mais ou menos essa história. Exatamente. Aí você está falando, quer dizer, o processo de criação você conseguiu acompanhar inúmeras vezes o processo de criação do Cartola. O Elton Medeiros, grande parceiro, amigo do Cartola, numa vez entrevistava o porquê do Cartola, que não tinha uma formação musical, não precisava nem ser acadêmica, mas enfim, como é que ele construía aquelas melodias espetaculares. O Elton reputa esse caminho por conta do Cartola, ainda menino, adolescente, frequentava umas missas católicas no Catete, onde ele morava, e a partir daqueles cânticos e tal, é que ele conseguiu construir melodicamente essa obra espetacular, né? Essa riqueza, né, da Nossa melódica, harmônica. Eu acho que tem a ver também, e também vem, né, que o pai dele era violonista, né? O Sebastião. Sebastião tocava muito bem violão. Ele, inclusive, aprende a tocar violão sozinho. Quando o pai saía, ele subia lá e pegava o violão e repetia o que ele ficava ali observando. O avô do Cartola, né, ele era dono de um rancho, Arrepiados, que, aliás, é desse rancho, que era verde-rosa, que ele depois sugere as cores para Mangueira, né? Sim. Dessa memória de infância. É até bom registrar isso, porque Sim. agora já dizem que é por causa do Fluminense. E depois do Catete ele mora em Laranjeiras. Pois é. E por conta disso ele era fluminense. E aí hoje já há quem já diga que, por causa do Fluminense que tem essas cores verde-rosas. Não, foi por causa do Rancho Arrepiados. Então, essa relação, né, com a musicalidade, com as festas populares, vai, como eu disse, momento que o micróbio do samba vai entrando na veia dele, né? Mas o pai não gostava que ele ficasse ligado, né? A música, o samba, porque assim como o samba era entendido como coisa de malandro, também na própria família onde ele estava presente, também não quero meu filho nessa. Rechaçava, né? Mas na verdade era pensando, acho que protegendo de como é que vai ser visto meu filho se ele estiver envolvido nisso. Sim, né? um negro, um fazedor de samba. Isso, vai dar em quê, né? 1920 e pouco, imagina. Imagina, até recentemente, não recentemente, mas há um tempo atrás, o Renatinho Partideiro, né? Sim. Dizia, até minhas músicas serem gravadas pelo Zeca, pela Beth, em casa eu era malandro, porque eu só sabia fazer música, né? Então você imagina lá atrás. E aí, quando eles... E aí ele aprende autodidata, né, a tocar violão. E nós falávamos aqui dessa questão da rebuscada também, não só da melódica, mas da escrita, porque ele também era um leitor, né, voraz, de Guerra Junqueiro, de Olavo Bilac. Olha só. Que o avô dele veio de Campos com a família ser cozinheiro do Nilo Peçanha, né? Do presidente. Presidente. E aí ele dizia, enquanto meu avô era vivo, não havia pretinho mais bem vestido do que eu, que ele morou em Laranjeiras, Catete para Laranjeiras, em Laranjeiras. Com a morte do avô, a situação deteriora, e aí eles vieram morar em Mangueira, né? Para o pai, era um momento provisório, mas aí mesmo que ele se espalha no samba, né? Aí, tipo, é isso aí que eu quero. Já estava com vírus já, né? Já estava lá. Me conta um negócio, você que está dizendo que você viu várias vezes, inclusive foi cooptada a escrever ou datilografar. Quais são os clássicos? Bom, o clássico Cartola é redundante. Que você se lembra assim, e fala assim, pô, essa música o vovô fez na minha frente e tal. Olha, eu acompanhei ele fazendo com Dalmo Castelo, Corriolho Céu, por exemplo, né? As músicas que ele fez com Roberto Nascimento, né? Inverno do Meu Tempo, por exemplo. Que lindo, João gravou isso. Então são músicas que eu participei ali copiando, né? O Cartola tinha o negócio da sesta, não é isso? Sim, almoçou, dormiu por 2 horas. É isso. E depois ele tocava o barco, e quando ele estava ensaiando em casa e tinha algum
som na quadra e tal, ele pedia a alguém que viesse aqui e falasse, olha, Cartola está ensaiando em casa, então não tinha conversa, é isso mesmo? É isso mesmo. Parava a bateria, parava o que fosse, porque o Cartola estava ensaiando. Quando o pai se muda da Mangueira, ele fica sozinho e adoece, porque é ele, mesmo que ele ficou, né, entregue Ficou livre do à Edson. boemia. E aí uma vizinha bem mais velha começa a cuidar, e essa é a Deolinda, a primeira esposa, que era casada, se apaixona por ele. Mas o final dessa história até é interessante, porque depois o marido dela... Que era um bicho brabo, né? Sim, e aí eles separam e tal, né? Depois esse marido fica doente, depois ele acaba cuidando do marido da Deolinda. Que maravilha! E aí, já pulando aí dessa história toda, ele conhece Donária, que morava no Caju, e vai morar com Donária no Caju. Eventualmente ele vinha à Mangueira por causa do Carlos Cachaça, que era o grande parceiro, grande amigo. E no caminho da casa do Carlos morava a minha avó Zica e era casada com a irmã dela, que tinha menina, Sim. né? E aí ele começou, como a minha avó dizia assim, aí ele começou a me chavecar. E aí eu falei, não, você é mulherengo, não quero saber de você não. Porque eles se conheciam desde menino, enfim, né? Desde essa fase dele de jovem. E aí ele não, eu tenho meus filhos para criar, não sei o quê. Mas aí no final ele consegue convencê-la, né, de ficar com ela. E ela falou, então você vai ter que voltar para Mangueira, né? Você não é a Cartola do Caju, você é a Cartola da Mangueira. Olha que e aí ela dá um frase choque linda, de ordem na vida dele também. Deve haver o perdão para mim. Se não nem sei qual será o meu fim, para ter uma companheira até promessa fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando chegam à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira? Passo tantos dissabores e luto pela humanidade inteira. Sim, deve haver um perdão para mim. Nossa. Dá um choque de ordem, ela que vai também buscar... e aí o começo também de trabalho dele, né, formal, ele começa primeiro, ainda jovem, trabalhar numa tipografia, mas era um ambiente fechado, né? E aí, Não servia muito pro aí ele poeta, né? resolveu ser pedreiro, porque pedreiro, ele até contava assim, eu ficava lá do alto, conseguia mexer com as meninas, né? E aí tinha essa coisa do cimento que grudava no cabelo, daí ele arruma um chapéuzinho coco para proteger esse cabelo, que da onde que vem o seu apelido do Cartola. E aí achava que pedreiro, então ele ficava mais livre nessa operação. Sim. E aí ele vai ao longo da vida, né, numa mudança de empregos temporários, e sempre a minha avó... Aquela figura doce, harmoniosa, meu Deus do céu, quanta delícia no olhar da Zica, né? No receber, meu filho, entra aí, fica à vontade, aquela coisa toda. Uma pessoa fundamental na história do Cartola, né? Fundamental, porque era isso, ela agregava. Né, quando ele tinha aquele horário de dormir, era ela que fazia a sala até ele terminar a soneca, porque se não deixasse... Sagrado, né? Sagrado. Porque se não deixasse ele dormir, ele ficava mal-humorado. Né? Imagina. E aí, assim, ele vira essa grande referência. A minha avó nunca se afastou da Mangueira, o tempo todo também é ela, né? E ele só volta a desfilar na Mangueira quando, nos 50 anos de glória da Mangueira. Sim, né? naquela comissão de frente Aquela comissão de espetacular, frente, minha nossa antológica. Senhora. Olha só, Nessa, mas a gente está encerrando o programa, brigadaço, mas eu quero te fazer uma pergunta, atenção, hein? Ainda tem alguma obra inédita do Cartola? Ainda tem.
Agora, eu acho que a gente pode encerrar, que até me emociona falar disso, esse colóquio aqui, né? Com, a gente falou aqui de vários altos e baixos, né? Da Mangueira, de uma escola que ele, eventualmente por anos, se afastou, mas que ele nunca deixou de amar. A gente pode... Jamais. Vamos fazer um dueto aqui com Todo o Tempo que Eu Viver. Vambora. Todo o tempo que eu viver, só me fascina você, Mangueira. Guerriei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira. Pois é, porque a nossa luta continua. Né? A luta continua para o samba não morrer e para que os sambistas não percam seu lugar naquilo que eles criaram. Jamais. Eu quero te dizer um negócio aqui, do fundo do coração. O disco que eu mais ouvi e ouço na minha vida, desde 1974, é o primeiro disco Cartola, para mim, é o maior disco do mundo. Salve, Cartola. Obrigado, Salve, querida. Cartola. Eu que agradeço. Sua bênção, mestre. Minha tia, grande beijo. Obrigado por tudo. Mas conta aí pro nosso público, essa história é genial. Porque aí Nelson Cavaquinho vendeu a música, você falou com ele. E aí um dia ele tá passando, tem um reduto na cidade que tem. Na Praceira Neves, né? E aí o camarada lá quer mostrar uma música, começou a cantar, ele falou assim, mas peraí, essa música é minha com o Nelson. E aí o sujeito disse, não, mas eu comprei, agora é minha. E aí ele foi cobrar do Nelson nessa conta. Mas como assim, como é que você vende a música que a gente fez juntos? Não me fala nada. Ele falou, Cartola, eu só vendi a minha parte. E isso fez que ele nunca mais... Nunca mais. A amizade não acabou não, mas a música não fizeram mais. Os meus tempos idos nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não